Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Caroline e esse é mais um início, de mais um módulo do curso de fluidos. Bom, o módulo que a gente vai dar início hoje é o módulo de cálculo de parâmetros, tá? Esse videoaula é a primeira videoaula, uma videoaula de apresentação, uma introduçãozinha rápida, mas eu já vou dar início já a algumas informações que eu acredito que são bem importantes para vocês entenderem o desenrolar dos cálculos das próximas videoaulas, tá? Então, para essa videoaula de hoje, é interessante que vocês assistam com atenção, mesmo que ela seja só mais introdutória, né, mais rapidinha, e também vão tomando nota, né, num caderninho, se possível, para poder acompanhar o raciocínio da aula e das próximas aulas, tá bom? Bom, para começar esse módulo, né, eu queria começar relembrando a composição dos fluidos de perfuração para vocês. Vocês já viram isso já em outros módulos, né? A gente tem fluidos base aquosa, né, e fluidos base não aquosa. Eu peguei esse gráfico de um artigo que ele ilustra a composição geral de fluidos base aquosa e de fluidos não aquosos, né? Water-Based Drilling Fluids, aqui WBDF, e Non-Aqueous Drilling Fluids, fluidos de perfuração não aquosos, NADF, do lado direito e do lado esquerdo, né? O que a gente tem de composição dos fluidos base aquosa? A gente tem barita, é um adensante, a bentonita é um agente de viscosidade, né? Polímeros orgânicos, que já vão funcionar como agente de viscosidade, controladores, modificadores reológicos, controladores de filtrado, sulfactantes, sais inorgânicos, alcalinizantes e outros aditivos, a gente tem como composição, e a base, né, o meio contínuo, que é a água, isso para o fluido de perfuração base aquosa. E nos fluidos de perfuração não aquosa, a gente tem a barita, também como um adensante, os emulsificantes e outros aditivos, né? A gente tem a salmoura e a gente tem o meio contínuo, que é a fase não aquosa, que é a fase sintética. A gente pode denominar, né, fluido de perfuração sintético, fluido de perfuração não aquoso, fluido de perfuração base óleo. Vocês vão ouvir esses termos ao longo do curso todo e todos eles se referem ao mesmo tipo de composição, que são fluidos de perfuração em que o meio contínuo, a fase de maior quantidade, ou no caso, né, a fase que está molhando a superfície, é uma fase não aquosa, né? Que aí, no geral, pode ser olefina, parafina, óleo diesel até, né? Fases orgânicas. E aí você tem a salmoura dentro desse meio contínuo aí disperso, né? Emulsionado em gotículas nesse óleo, né? Bom, acho que é importante vocês relembrarem a composição, né, do fluido base aquosa e a composição do fluido não aquoso, porque para o módulo de cálculo de parâmetros a gente vai tratar dos parâmetros que são analisados em laboratório e discutir como se calcula esses parâmetros, né? E para que não fique algo parecendo que está sendo só conta, né? Isso tem uma correlação direta com o fluido de perfuração que você está utilizando, que é o objeto de estudo da análise, né? O módulo de cálculo de parâmetros nada mais é do que destrinchar alguns parâmetros que são analisados no fluido de perfuração, no dia a dia do técnico, né, de fluidos, do engenheiro de fluidos lá na sonda, para garantir que esse fluido ele atenda às necessidades e ao projeto que ele foi pensado inicialmente e a gente tenha uma perfuração tranquila, né, do poço, certo? Então, para quem não relembra, é importante lembrar a composição dos fluidos e se você não se lembra, dá uma voltada lá nos outros módulos e uma refrescada nos principais componentes do fluido e nas funções desses componentes, né? É importante para vocês refrescarem. Aqui a gente tem uma outra ilustração que é um ponto de partida para o módulo, né? Mais especificamente no caso de controle de sólidos, que a gente tem uma ilustração que fala do sistema de separação
dos cascalhos, que são, né, carreados quando a gente perfura. Esses cascalhos são carreados pelo fluido e quando eles chegam na superfície, eles devem ser separados do fluido de perfuração, né? E o fluido de perfuração ele vai ser recirculado, né? Caso seja necessário, a gente vai corrigir o fluido, alterar o fluido, mas essas correções elas têm que ser o mínimo possível, né? Até por uma questão de custo e de tempo e de logística da sonda, né? Mas depende muito do projeto do poço que você está perfurando. Aqui a gente tem uma ilustração, eu vou pegar aqui, ó. Eu estou apontando aqui com um mousezinho. O sistema de perfuração, né? Tá perfurando. Aqui é a broca, né? E a coluna de perfuração. E os cascados eles estão retornando até a superfície, né? Junto com o fluido. Mesmo que você tenha uma sonda super equipada, né? Que você tenha peneiras, desgaseificadores, mud cleaners, dessiltadores, centrífugas, né? Tudo isso para separar de maneira eficiente os cascalhos, né, que são retirados do poço. Alguns cascalhos eles acabam sendo incorporados ao fluido. Você não consegue separar 100% de todo o cascalho que foi removido do fundo do poço, do seu fluido que passou ali pelaquela formação rochosa. Sempre vai ficar alguma coisinha e esse tanto de sólido que fica no seu fluido, ele deve ser o mínimo possível e você precisa controlar essa quantidade de sólido incorporado, certo? Além disso, né, os cascalhos eles também precisam ser descartados, né? E aí, por uma questão ambiental, você deve produzir um mínimo de contaminação desses cascalhos, né? Então, você não pode produzir também um cascalho muito contaminado, que é essa questão aqui de utilizar, né, separadores eficientes. Além de você ter um fluido de perfuração que vai estar com uma menor quantidade de cascalho, né, de sólidos agregados, que foram carreados durante a perfuração e se incorporaram ao fluido, você vai ter também um cascalho mais limpo, né, para que ele atenda à legislação e ao descarte adequado, certo? Bom, eu acho que esse aqui é um bom ponto de partida, né, para a gente começar o nosso módulo. E os parâmetros de acompanhamento do fluido de perfuração, né? O módulo é cálculo de parâmetros e existem diversos parâmetros que você pode acompanhar. O técnico de fluidos, né? O químico de fluidos, o engenheiro de fluidos, ele é responsável por acompanhar diariamente, até o ideal seria 3 vezes ao dia, mas nem sempre é possível, pela logística, né, de demandas da sonda, mas normalmente é acompanhado esse fluido de perfuração e você faz algumas análises do fluido que está sendo utilizado para garantir que esse fluido esteja dentro do planejado, certo? Dentro dessas análises, vocês vão trabalhar muito essa parte no módulo experimental, né? Tem a determinação da massa específica, do peso, que no caso é a densidade do fluido, importante para fornecer pressão hidrostática, né? Para garantir a segurança operacional, né? Que a gente precisa. A viscosidade MASH, reologia, viscosidade plástica, escoamento, força gel, viscosidade aparente, L3, salinidade, né, do fluido, é uma das coisas que se mede através de titulação. Teor de água, sólidos e óleo, no caso de fluidos não aquosos. Aqui está a sigla FNA, vocês vão ver muitas siglas ao longo do nosso módulo, mas eu vou sempre colocar a legendinha e vou falando, né, sobre o que é a sigla, para que vocês não fiquem perdidos. Mas são sempre siglas meio óbvias diante do contexto que a gente vai estar trabalhando. É só ir acompanhando devagarzinho e prestando atenção, né, que eu vou mostrando para vocês o que cada sigla significa, né. No caso, né, o teor de água e sólidos, no caso de fluidos aquosos. A razão óleo-água ou razão sintético aquosa, no caso de fluidos não aquosos, né, ROA ou RSA, e a razão sintético salmoura, que também no caso de fluidos não aquosos. Quando eu falo de razão óleo-água, razão fase oleosa, água pura. Razão sintético, água. Razão fase oleosa, água pura.
O que a gente tem no fluido não é água pura, quando a gente fala de fluidos não aquosos, né? Fluidos base sintética ou fluidos base óleo, no caso de emulsões inversas aplicadas, né, nesse tipo de fluido. O que a gente tem é a salmoura emulsionada no óleo. Então, normalmente, o que a gente precisa determinar é a razão sintético-salmoura. Sintético sendo a fase oleosa, salmoura a fase dispersa, certo? Meio contínuo da emulsão e fase dispersa. MBT, vocês viram isso no teste no módulo de argilas, filtrado API e filtrado ATAP, alta temperatura e alta pressão, né? Ou HTHP, High Temperature e High Pressure, né? As alcalinidades, PFMF, PM, POM, no caso de fluidos base óleo, e as determinações de dureza, né? Determinação de cálcio, magnésio e potássio. Para o nosso módulo, as questões dos parâmetros de viscosidade e de rheologia, vocês já viram, né? No módulo de rheologia. O filtrado, vocês já viram no módulo de filtração, é um módulo específico, e não tem o que a gente trabalhar em cima, né, desse dado. Ele é um dado que você faz a filtração, então já tem aquela informação pronta. O MBT vocês viram no módulo de argilas. A massa específica também é um dado, né, direto, você mede no medidor de lama, né, no medidor de densidade, né, na balança de lama. A salinidade a gente vai abordar também aqui no módulo de cálculo de parâmetros. A gente vai abordar bastante essa questão da determinação da razão sintético-salmoura e do controle de sólidos, no caso, né, teoria água-óleo sólidos, que é um parâmetro importante. E também vai falar das alcalinidades e a dureza, que também são de titulação. Para a videoaula de hoje, a gente vai dar um início a essa questão do controle de sólidos, que é obtido através de uma análise de retorta, né? Provavelmente vocês já ouviram falar dessa análise da retorta do fluido em algum outro módulo, mas a gente vai dar uma pincelada na videoaula de hoje sobre conceitos mais básicos de como que ela funciona e qual a informação que a gente quer obter dela. Bom, aqui é só uma legendinha, né, do que eu falei lá: FNA, fluido não aquoso; FAQ, fluido aquoso; razão óleo água, ROA; razão sintético água, né, RSA. Quando eu falo razão óleo água e quando eu falo razão sintético água, são sinônimos, né? Eu estou falando a mesma coisa, estou dando nomes diferentes para a mesma coisa. PF, MF, PM, né? Phenolphthalein infiltrate, metil-orange infiltrate, PM, phenolphthalein in mood, POM, phenolphthalein in nollie mood, né? Quando eu falo PM e POM também são sinônimos, tá bom? E FBO, fluido base óleo. Eu vou estar sempre legendando essas coisas, sempre que eu usar muitas siglas num slide, eu vou seguir com outro slide com uma legenda, eu vou colocar a legendinha do lado para que vocês possam, caso tenham dúvidas, né, ir lá consultar e ficar mais fácil o acompanhamento, tá bom? Embora que eu vá falando, né, para vocês também. Vamos lá. Para início do módulo, né, a quantidade de sólidos no fluido, né? A gente sabe que a gestão eficaz do conteúdo de sólidos em fluidos de perfuração é crucial para minimizar os desafios operacionais e garantir a alta eficiência durante a operação de perfuração. Mas o porquê e de que maneira a gente faz esse controle de sólidos, né? A gente consegue adensar o fluido, sabe que o adensamento é fundamental, a gente sabe que os cascalhos precisam ser carreados, que eles precisam ser separados, mas como é que a gente garante que esses cascalhos que foram de fato, né, separados na superfície, se eles foram separados de maneira eficiente, a gente tem como acompanhar a quantidade de sólidos que estão sendo incorporados e de que maneira esses sólidos podem prejudicar a eficiência do nosso fluido. É por isso que eu quero começar já, que vocês comecem pensando sobre isso. Se eu estou incorporando sólido, eu estou ganhando peso. Se eu estou incorporando sólido, dependendo da natureza desse sólido, se for um sólido argiloso, eu vou estar interferindo diretamente na rheologia do meu fluido. Se for um sólido com granulometria, né, fina, né, ele pode também interferir no reboco do meu fluido, de maneira que eu vou ter alteração no volume de filtrado, vou ter um reboco mais espesso, que pode gerar um aprisionamento de ferramenta. A gente já discutiu isso, vocês já viram isso em outros módulos também, né? Mas é um mote de partida para a gente
entender o porquê que é necessário fazer essas análises e ter essas informações, certo? Aí vamos lá. Teor de água, óleo e sólidos determinados a partir do teste da retorta. Né? O teste da retorta é um teste simples, é muito similar a uma destilação, onde você coloca um volume de fluido conhecido e que você garanta aquele volume, né? E esse fluido é aquecido. Quando você aquece esse fluido a uma temperatura muito alta, né? Você tem a vaporização dos componentes, né? Da fase aquosa, né? Da água, você vai ter a evaporação do óleo, né? E o que vai restar ali dentro daquele frasco original que não foi evaporado serão os sólidos insolúveis, no caso os adoçantes, a calcita e o sal que estava na minha salmoura. As salmouras utilizadas nos fluidos de perfuração são salmouras de concentrações elevadas. Então, a concentração de sal no meu fluido, quando eu aqueço, né, o sal ele precipita, a água ela evapora, né, no processo, né, de destilação e esse sal fica ali dentro. Então, o que eu tenho coletado é água, óleo e sólidos. Mas o que eu tenho no fluido original, né, em temperatura ambiente ali, né, quando eu preparo meu fluido, é uma salmoura, tá bom? Vamos lá. Aqui, né, o equipamento, a retorta. Eu vou pegar aqui a canetinha, né? A gente tem aqui, né, desse lado aqui a retorta, é o equipamento. Ele vem com uma graxinha aqui, ó, certo? Vem com as provetras para coletar, certo? Essa região aqui é a manta de aquecimento, caso vocês ainda não tenham visto, né? Eu acredito que vocês já viram essa imagem em outros módulos, mas, enfim, a gente vai repassar aqui. Essa parte aqui é o condensador. Aqui dentro, ó, é o cachimbo, a gente chama de cachimbo, certo? Aqui são escovas de limpeza. É importante que após o uso, né, da retorta, quando vocês estiverem trabalhando na sonda, vocês limpem essa retorta e mantenham essa retorta limpa, garantindo que o equipamento esteja apropriado, né, para o uso e tenha uma vida útil mais longa, né, e você tenha uma análise de confiança se você dá a devida limpeza para o equipamento. É um equipamento simples, mas que na sonda isso aqui é ouro, né? Você tem um equipamento desse, precisa zelar por ele. Além de ser, obviamente, um custo financeiro, né? Você vai garantir que aquilo que você está medindo, de fato, é mais próximo, né, da realidade, aquele dado é fidedigno, se você manter o equipamento limpo, né? E bem cuidado. Essas espátulas aqui, ó, isso aqui é fundamental para você abrir e limpar a retorta. Vocês vão ver toda essa partezinha quando forem ter contato no laboratório, né, com os testes experimentais. Aqui ajuda a remover, né, a lã de aço que fica dentro, né? E aqui é um esquema aberto dessa retorta, tá? Aqui o condensador, certo? Aqui o cachimbo, que vocês viram só a pontinha, ó, certo? As partes do cachimbo. A gente tem essa parte de cima, que você preenche com lã de aço, certo? E aqui embaixo, que a gente chama de cadinho, porta-amostra. É similar ao que a gente tem na balança de lama, onde você tem um recipiente de volume fixo, né? Você coloca o fluido até a boquinha do recipiente, coloca essa tampa aqui, ó. Né? E na hora que você coloca essa tampa, aqui em cima tem um orifício. Esse fluido ele vai sair por esse orifício, certo? Você vai retirar o excesso de fluido e ali dentro você tem um volume fixo, né? E esse volume inicial garantido, né? Um dos cuidados que você tem que ter na hora de fazer as medidas, né, na balança de lama e na retorta é garantir que esse volume, né, que você não tenha bolhas ali dentro. Senão, se você tiver bolha demais no seu fluido, você vai ter um volume diferente, porque vai estar cheio de espuma, né, de bolha ali dentro, vai estar cheio de ar, e aquele volume não vai ser real, vai ser um volume menor do que você, de fato, planejou, né, se tiver muita bolha. Então, normalmente, você pode colocar um anti-espumante, ou fazer a análise depois de fazer a análise no viscosímetro FAN, né, depois de passar no reômetro,
para ajudar na remoção dessas bolhas, certo? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, vou voltar aqui, uma imagenzinha, uma imagem não, né? Eu vou mostrar para vocês quais as partes que eu estou falando. Outra coisa, as retortas, elas têm de 10 ml, de 20 e de 50 ml, certo? A retorta de 10 é a mais comum, porque ela é um equipamento relativamente pequeno, assim, fácil de levar. A retorta de 50 ml, ela seria que teria menos erro, né? Porque você teria um volume de 50 ml para representar o todo do seu fluido de perfuração, então você teria um corpo de prova mais representativo, mas é um trambolho pesado, assim, uma caixona pesada. Então não é muito comum de se ter em campo esse tipo de coisa, né? E a de 20 ml tem um volume um pouco maior, mas ela é mais cara, então normalmente você encontra a de 10 ml, tá? Vamos lá, depois eu mostro para vocês. Eu trouxe aqui as peças de uma retorta, eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo para vocês acompanharem. Bom, partindo de uma retorta de 10 ml, com o volume de água, você vai saber qual é a porcentagem volumétrica da fase aquosa no fluido, né? Você vai coletar ali na proveta, pensando em um fluido base aquosa ou no fluido base não aquosa. Essa água ela vai evaporar e vai ser coletado nessa proveta. A proveta ela tem 10 ml, que é o mesmo volume do volume que você tem inicialmente da sua amostra, certo? Então, imagine que você tem um exemplo, né? Você coletou 7,7 ml na proveta, né? Dos 10 ml iniciais colocados dentro da sua cubeta, dentro da sua porta-amostra. Logo, você tem 77% de água e, consequentemente, 23% de sólidos, certo? E nesses sólidos, eu vou estar ali, dentro desses sólidos, o sal que precipitou com o aquecimento e que inicialmente dentro do fluido estava dentro da fase aquosa, né? Como salmoura, ok? Aqui, o que nós vamos aprender aqui nesse módulo, né? É que nesses 23% em volume de sólido, ele pode ser um pouco menor no fluido, que é o que eu já falei. A depender da concentração de sal no fluido, nós teremos um volume de salmoura maior que o volume de água, né? Existe um certo volume que é ocupado pelo sal dentro do fluido, certo? O que a gente tem é que numa salmoura, o volume da salmoura, se você coloca o sal dentro da água para atingir essa salmoura, eu tenho um volume maior que o volume original da água, ok? Por causa do incremento do volume do sal que se solubilizou na água, mas ele ocupa um volume. Até aqui, acho que a gente conseguiu ir bem, né? Espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio. Bom, além disso, né, durante a perfuração, não basta saber o teor de sólidos totais e insolúveis, né? No caso, teor de sólidos totais. Qual é o teor de sólidos totais? Os sólidos que, de fato, não estão solubilizados na fase aquosa ou na fase oleosa, que, enfim, não vai estar solubilizado, vai estar só de espécie, né? Que o óleo não vai solubilizar. Mas, no caso, a barita, a calcita, os sólidos que foram incorporados durante a perfuração, né, dependendo da formação rochosa que você está perfurando, são os sólidos totais, né, que de fato existem. A gente tem como corrigir e achar esses sólidos totais, mas a gente tem também os sólidos insolúveis, né, no caso, que são os sólidos que a gente considera, né, tudo que ficou precipitado dentro do cadinho. Vou corrigir aqui de novo, porque acho que ficou confuso. Sólidos totais, a gente tira diretamente da retorta, certo? Eu tirei da retorta a informação dos sólidos totais. Pensando no exemplo anterior, 77% de água, 23% de sólidos. 23% sólidos totais. Desses sólidos totais, adensantes, calcitas, baritas, sais precipitados, certo? E no caso, os insolúveis seria se a gente considerasse só os sólidos reais menos o sal, tá bom? Além disso, desses sólidos insolúveis, é preciso identificar qual a real concentração de sólidos leves provenientes da perfuração. Quando eu falo de sólidos leves, eu estou falando dos sólidos que foram incorporados no fluido
ao longo da perfuração, mesmo utilizando dessiltadores, separadores, peneiras, desgaseificadores, mud cleaners, você vai ter sólidos que vão se associar, principalmente se você tem um fluido que já foi reutilizado, né, reutilizado várias vezes, né, o que é muito comum. Até por uma questão de você não produzir, porque depois que você utiliza um fluido, o ideal é que você utilize ele várias vezes para você não produzir um descarte muito grande, né? Então, como é que você vai tratar esse fluido para você descartar e aonde você vai descartar? Tudo isso é uma problemática e que é custosa, né? Então, o ideal é que o fluido ele seja reutilizado o maior número de vezes possíveis, né? E para que ele seja reutilizado, você tem que acompanhar se as propriedades que você planejou, elas estão se mantendo ao longo de todas as etapas da perfuração. E para que elas se mantenham, a gente tem que ter a menor quantidade de sólidos incorporados possíveis, ou pelo menos saber controlar a quantidade de sólidos para que a gente possa corrigir os outros componentes, de modo que os sólidos totais fiquem ajustados, né? Dentro da variação desejada para aquela perfuração, para aquele poço. Aí, né, que tipo de sal está sendo usado e qual a salinidade da salmoura presente no fluido? A gente depende existem diversos tipos de sais que podem ser utilizados, mas você tem como, né, determinar qual a salinidade da salmoura presente no fluido através dos testes de laboratório, né? E dos sólidos insolúveis no fluido, a gente tem os adensantes, que normalmente é a baritina, agentes obturantes, que normalmente é a calcita. Agente obturante, para quem não lembra, só refrescando a memória, são os agentes que ajudam os polímeros, controladores de filtrado, a formar um reboco mais fino e impermeável possível, certo? São granulometrias baixas, geralmente, calcita de granulometria baixa, que vai ficar ali junto com o polímero para formar um reboco, né, e ajudar no controle de filtrado. São os agentes obturantes, tá? Sólidos leves são os sólidos que se incorporam ao fluido durante a perfuração. Bom, aí, né, a presença de sólidos em um fluido de perfuração é necessária, principalmente para se obter a densidade desejada, o peso desejado, que no caso é a barita, que a gente já sabe a quantidade que a gente coloca, que a gente projeta dentro daquele fluido. E outro sólido importante é a calcita, que é o agente obturante, disponível em diferentes granulometrias e que auxilia os polímeros, redutores de filtrado, tais como os carboximetilcelulose, os amidos e etc., né? Entretanto, durante a perfuração, os óleos perfurados, que são carreados pelo fluido, se incorporam no fluido de perfuração e, dependendo da sua natureza, eles podem resultar em diversos problemas para a perfuração, tais como aumento no volume de filtrado, formação de um reboco espesso, né? Você está interferindo, a quantidade de sólidos está interferindo, sólidos de granulometria mais fina podem estar interferindo nesse reboco. Elevação de peso do fluido, densidade elevada, aumento de densidade se estiver incorporando muito sólido, aumento dos parâmetros reológicos, né? Descontrole dos parâmetros reológicos, aumento de custo com tratamentos e diluições, já que se você tem muito sólido, uma das maneiras de você remediar é diluir esse fluido, mas aí quando você dilui, você aumenta a fase contínua, a fase dispersa, você usa a concentração de aditivos, né? Você precisa gastar com essa diluição. E no caso de tratamento, porque depende do tipo, né, de sólido incorporado. Risco de prisão da coluna por diferencial de pressão, né? Porque você tem um reboco mais espesso, isso pode prender a coluna. Diminuição na taxa de perfuração, que é, né, diretamente aí correlacionado, né, com o parâmetro reológico. E tudo isso porque você, como enquanto técnico de fluidos, não controlou a quantidade de sólidos que estão sendo incorporados no seu fluido. Ok? Vamos lá. Voltando para a retorta. Na retorta, a fase líquida é um volume conhecido de uma amostra de fluido constituída por água, ou óleo e água, no caso, fluidos base aquosa e fluidos base sintética, né? Fluidos base óleo, fluidos não aquosos, que são sinônimos, né? É separada dos sólidos por ação da temperatura elevada e os líquidos vaporizados se resfriam no condensador. A fase líquida é coletada em uma proveta e medida.
Se for fluido, base e óleo, as fases se separam, podendo ser identificadas e medidas. Eu trouxe aqui para vocês, né, o que é uma de 10 ml, para vocês verem. Essa parte aqui, gente, é a parte de cima do cachimbo. Essa parte aqui de baixo é a parte que você vai colocar a amostra, certo? Coloca a amostra aqui dentro, ó, dá 10 ml de volume. Aqui tá a tampinha com orifício no meio. Você vai colocar a amostra aqui dentro, o seu fluido aqui dentro, seja ele fluido base aquosa ou fluido base e óleo. Coloca a tampinha, certo? Esse fluido aqui dentro, na hora que você colocar a tampinha, ele vai sair pelo orifício, você vai limpar com carinho, né? Segurar com carinho, passar uma graxinha que ela é base, ela parece uma graxinha de grafite. Ela é bem cinzinha, bem pouquinha quantidade de graxinha aqui nessa região aqui ao redor, que é uma rosca, né? Aqui dentro da parte de cima do cachimbo, essa parte de dentro você vai preencher com palha de aço. E essa palha de aço vai impedir que os sólidos que estejam aqui dentro do fluido sejam arrastados, né? Durante o processo de evaporação aqui dentro. Você vai vir, vai fechar aqui dentro. Não sei se está saindo o som, espero que não esteja saindo, que é um somzinho meio chato. Né? Deixa eu fechar aqui. Pronto. Aqui está o cachimbo, né? Ele montado, o seu fluido vai estar aqui dentro. E esse cachimbo, ele vai dentro da manta de aquecimento. Esse lado aqui vai ficar, tanto que tá bem pretinho, ó. Não é à toa, porque essa parte aqui ela fica sobre aquecimento. O líquido que tá aqui na parte de baixo, certo? O líquido, no caso, né, o seu fluido, ele vai ser evaporado, vai ser aquecido e os vapores vão passar por aqui e vão passar por aqui por dentro, ó. Certo? Esses vapores vão entrar em contato com o condensador, que é essa parte aqui, ó. Bom, o que é que você vai fazer para encaixar o condensador, né? Encaixa aqui, ela tem uma rosquinha, ó. Encaixa aqui, é só rodar. Vocês vão ver tudo isso na parte experimental, tá? Essa parte aqui, como já falei, vai ficar na manta de aquecimento. E essa parte aqui do condensador, né, fica pro lado de fora, como tá aqui na imagem, certo? Que eu já mostrei para vocês. Esse lado aqui, eu tô apontando com o mouse, tá? Vai estar a manta de aquecimento e desse lado aqui, ó, o condensador. Dá para ver pelo desenho, né? Tem o biquinho aqui. Na parte de baixo, vocês vão colocar a proveta. Isso aqui é proveta de 10 ml, tá? Quando vocês colocarem a proveta lá, normalmente você espera 30 minutos ou até nenhum volume mais pingar dentro desse biquinho aqui do condensador, né? Por pelo menos 10 minutos, se ele não estiver pingando mais nada, já dá para encerrar. Uma coisa importante, né? A retorta você tem que fazer na capela, porque ela emite vapores tóxicos, né? O aquecimento de um fluido de perfuração, ela vai emitir vapor tóxico. Então, você tem que fazer isso dentro de uma capela. Mas se você estiver na sonda e não tiver capela, você vai reportar isso para o seu superior, vai mandar por e-mail, vai mandar por WhatsApp, alguma mídia que seja, né, passível de garantir para você que você de fato avisou aquilo, né, que precisa da capela, tá bom? Para que isso não volte, porque a responsabilidade é sua, né, e tem a questão de saúde e segurança que você tem que atender aos critérios de saúde e segurança durante os ensaios no seu laboratório, certo? Lá na sonda. Bom, aqui na provetinha, vocês vão coletar o volume de líquidos que forem evaporados desse seu volume inicial de fluido, certo? Se for um fluido base aquosa e você tiver uma certa concentração de lubrificante nesse fluido, pode ser um dos componentes, né? Você vai ver que vai formar uma camadazinha bem fina, parece um fiozinho assim, ó, só de óleo em cima, que é referente a esse lubrificante. Uma camadinha bem fina, um fiozinho só de óleo, certo? Se for um fluido base óleo, o óleo ele tem uma densidade mais baixa que a água, a fase oleosa vai ficar em cima e a fase água, né, vai ficar aqui embaixo, certo? Normalmente a fase óleo, mesmo que seja a olefina, a parafina, que inicialmente são transparentes, como você tem nos fluidos base aquosa outros aditivos, né, os surfactantes, os umectantes,
Tem uns outros aditivos, agora não estou me recordando todos que sejam organofílicos, mas todo e qualquer aditivo organofílico, né? Ele vai ser vaporizado junto com a fase aquosa e normalmente esses aditivos são bem escuros. Então a fase óleo ela fica bem mais escuro e a água embaixo ela fica mais clarinha, fica fácil de ver na proveta, certo? Você vai precisar dessa informação, né, do volume de cada dessas fases que foram coletadas para poder correlacionar. De acordo com o volume, você tem uma porcentagem, né, do que você tinha originalmente. E a partir dessa porcentagem, a gente correlaciona com o volume total do nosso fluido, certo? Bom, se o fluido for base água, a fase oleosa estará ausente ou poderá aparecer em pequena quantidade se o fluido for utilizado. Se nesse fluido, né, for utilizado algum tipo de lubrificante ou antisserante, que foi o que eu falei, você vai observar aquele fiozinho de óleo assim por cima. Os sólidos suspensos, assim como os sais insolúveis em água, permanecerão na célula da retorta. Célula da retorta é essa, gente, é aqui embaixo, ó. Tá bom? Célula da retorta, porta-amostra, cadinho. Os sólidos vão ficar todos aqui dentro. Depois da análise, os sólidos vão ficar aqui dentro, né? E desses sólidos totais a gente tem uma quantidade que é de sal precipitado, tá bom? Enquanto as fases líquidas são coletadas em uma proveta e medidas. A diferença entre o volume do fluido testado e o volume total medido na proveta representa o que chamamos de volume de sólidos totais. O volume de sólidos totais é igual ao volume colocado na célula, no cadinho, certo? Menos o volume coletado na proveta. Fácil? Facinho. Aqui é só repetindo, né? Volume de sólidos totais, volume colocado na célula, menos o volume coletado na proveta. Volume de sólidos totais é igual ao volume da amostra, que é a mesma coisa de eu falar do volume colocado na célula, volume de fluido, certo? Menos o volume da água mais o volume de óleo, que é o que é coletado na proveta, ok? Quando eu falo de volume da amostra, qual é o volume da amostra, gente? De pronto, você já tem que ter em mente que, no caso da retorta, vai ser o volume da minha retorta utilizada. Normalmente 10 ml, que é a retorta mais comum utilizada, mas podem ter retortas de 20, de 50 ml, ok? A fase contínua de um fluido base óleo se constitui de um hidrocarboneto, éster, parafina, olefina, óleo diesel, etc., associado a produtos organofílicos, oleofílicos utilizados no fluido, como os emulsificantes primários e secundários e antiumectantes, por exemplo, né? Mas aí, dependendo da composição do seu fluido, a gente pode ter outros aditivos aí que são organofílicos, mas a concentração deles é baixa e eles vão ser evaporados. Baixa assim, não é que é baixa, né? Mas vamos lá, deixa eu corrigir esse termo, mas é que na proporção, né, de fase contínua para a concentração de aditivos dispersos naquela fase contínua, realmente ela é baixa, né? Então, você vai considerar que aquilo tudo ali que é coletado na proveta de fase orgânica, né, que não é água, vai ser a sua fase oleosa, ok? Mas tendo em mente que ali dentro está todos os produtos oleosos, né, organofílicos, que são evaporados durante esse aquecimento, tá bom? Normalmente os emulsificantes e os antiumectantes são os mais comuns. Bom, aqui é só ilustrando novamente o que eu mostrei para vocês, né? Aqui dentro vai o fluido, certo? Ali tem a buchinha, que é uma bucha mesmo de lã de aço, né? Mas vocês não têm no mercado. Aquela que a gente compra para lavar louça, né? Para arear a panela, é essa bucha, tá? É uma lã de aço que é utilizada aí dentro. E aqui, ó, se vocês repararem, vocês vão ver tudo isso no módulo experimental, mas ele tem uma ranhura que serve para encaixar, né, a espátula que vem junto com o kit e abrir esse cachimbo, né, para vocês limparem. A espátula também ela se encaixa perfeitamente nesse orifício e você consegue tracionar para tirar o excesso de fluido. De fluido não, de sólido, né, de precipitado que está aqui dentro, para limpar depois. Bom, vamos lá. Vamos lá para dentro do cadinho, né? Inicialmente,
você só tem fluido, certo? Mas esse fluido, a gente precisa destrinchar ele, certo? Se for um fluido aquoso, você tem nesse fluido a fase líquida, que é a água, né? E a fase sólida, né? Mais o sal, certo? A gente está colocando a fase sólida e o sal juntos, porque ao final do teste, a gente vai ter uma separação, né, de fases, pelo processo de aquecimento, né? E o que ficar dentro do cadinho de precipitado são os sólidos totais, que são compostos pelos sólidos insolúveis e sólidos solúveis. Sólidos solúveis esses são os sais, ok? No caso dos fluidos não aquosos, a gente vai ter a fase óleo, que são o óleo mais os aditivos, e a fase líquida, a água, vai ser evaporada, né? Lá vai ser coletada na proveta, e a fase sólida, que são de fato os sólidos que foram colocados no fluido, mais o sal, tá bom? Aqui do lado a gente está só ilustrando, como se estivesse separando já os componentes desse fluido, mas pensando, né? Pensem sempre que essa fase laranja, que é a sólida mais o sal, são o que eu chamo, né, ao longo de todo o meu módulo de sólidos totais, certo? Ou sólidos não corrigidos, tá bom? Como fase sólida, a gente já falou, eu estou repetindo, né? A gente tem adensantes, normalmente baritina. Perdão. A gente tem adensantes, obturantes, né? Alguns outros aditivos que você pode ter aí sólido, né? Mas é mais difícil, né? Mas você pode ter algum outro sólido junto aí, alguma hematita, enfim, que esteja sólida junto desse fluido, vai depender do seu projeto de fluido, mas os sólidos perfurados incorporados, né, que são os sólidos leves, tá bom? E o sal vai ser os sais precipitados que estavam dentro da sua salmoura, dentro do seu fluido. O volume da salmoura vai ser igual ao volume de água mais volume de sal. E o volume de sólidos totais é igual ao volume da minha amostra menos o volume da fase líquida coletada na proveta. Que fase líquida é essa? Volume de água mais volume de óleo. Volume de sólidos totais é igual ao volume da amostra menos o volume de água mais o de óleo, né? Que é o que já falei antes, né? E o volume de sólidos totais, né, é igual, né? É a mesma coisa que eu falei, que o volume de sólidos não corrigidos. Que correção é essa? É a quantidade de sal que está nesse sólido, certo? Se refere a todos os sólidos presentes no fluido, solúveis e insolúveis. Atenção ao seguinte fato, né? No fluido, a fase aquosa é constituída por uma solução salina, a salmoura, cujo volume é maior que o volume da água original. Né? O volume da salmoura é igual ao volume de água mais o volume de sal. A gente já falou sobre isso. A gente tem uma coisa chamada fator volumétrico, né? Que nada mais é do que a relação entre o volume da salmoura e o volume de água contido nessa salmoura, certo? Esse fator volumétrico é uma informação experimental que se obtém em tabelas, onde você tem várias informações dessa tabela, dentre elas o fator volumétrico de uma salmoura de concentração de sal X, de salinidade X. Aí vai seguindo, vai aumentando a salinidade, você tem outro fator volumétrico. E assim por diante, várias salinidades, vários fatores volumétricos, certo? Através dessas tabelas, a gente vai conseguir encontrar o fator volumétrico da salmoura original do meu fluido que eu esteja utilizando, certo? E com o fator volumétrico, eu consigo encontrar, já que eu tenho o volume de água e o fator volumétrico, o volume da minha salmoura, certo? O fator volumétrico é o volume de salmoura sobre o volume de água. O volume de água eu já tenho a informação diretamente da minha proveta, certo? O fator volumétrico eu tenho essa informação das tabelas, vocês encontram nos manuais de fluido de perfuração, ok? E o volume de salmoura é o que eu preciso saber para obter a razão sintético-salmoura e para obter também o volume de sólidos corrigidos, né? Ou o volume de sólidos insolúveis, ok?
Nos manuais de fluidos de perfuração das companhias prestadoras de serviços de fluidos, vocês encontram tabelas de sais, onde vocês obtêm os valores, né, dos fatores volumétricos de diversas soluções salinas, em função da concentração do sal da salmoura, usualmente expressa como porcentagem em massa ou miligramas por litro. Outros dados, tais como massa específica, coeficiente de atividade, são importantes, né, parâmetros para projetar as formulações de fluidos sintéticos, e vocês têm a disponibilidade junto dessa tabela, né? Eu vou mandar para vocês, junto com as videoaulas, né? Vocês vão ter a disponibilidade dessas tabelas, e também vou enviar para vocês, não sei se vocês já tiveram contato com esse material, mas é nada mais do que o procedimento de laboratório para análise, né, de retorta, de salinidade, né? Não faz parte do escopo do módulo, mas é interessante que vocês deem uma lida, até para se prepararem para a parte experimental, mas também para entenderem, né, do que eu estou falando, né, de maneira mais prática, né. Depois de medir a salinidade da fada aquosa do fluido, né, que existe um teste de salinidade, uma titulação, pode-se recorrer a uma tabela de sal para calcular o volume da fase salmoura e corrigir o volume de sólidos totais calculado com base nos dados da retorta. E aí eu só destrinchei a equação. O volume de amostra é igual ao volume de salmoura mais volume de óleo mais o volume de sólidos insolúveis, né? O volume da minha amostra, gente, é o volume do fluido, o volume do cadinho, que no caso da retorta de 10 ml é 10 ml. Volume de salmoura, eu não sei. O volume de óleo eu já coletei na minha provetinha. E o volume de sólidos insolúveis, eu também não sei, pois o volume de sólidos que eu obtenho diretamente da retorta é o volume de sólidos reais, né, de sólidos totais, né? Mas eu não tenho que dar o desconto da salmoura, não é isso? Do sal que está ali dentro. O volume de sólidos insolúveis, né? Se eu inverter essa equação, vai ser igual ao volume da amostra, menos o volume da salmoura, mais o volume de óleo. O volume da minha salmoura, né? Eu não falei para vocês que o fator volumétrico é o volume da salmoura dividido pelo volume de água? Então, o volume da salmoura é o fator volumétrico vezes o de água. Eu só fiz substituir aqui. E esse volume de sólidos insolúveis vai ser o volume de sólidos corrigidos, que, de fato, são sólidos já dentro da composição do meu fluido, antes de fazer a retorta, dentro do fluido original. Sendo esse sólido, gente, volume de sólidos corrigidos, é o volume de sólidos insolúveis, certo? Agentes obturantes, agentes adensantes, sólidos incorporados. Ok? Volume de sólidos corrigidos, né, VSC, é igual ao volume de sólidos totais, menos o volume de sólidos solúveis, que são os sais da salmoura. E dentro do fluido a gente tem os sólidos adicionados, né, e os sólidos leves. Sólidos leves são sólidos incorporados, ok? Bom, era essa conversa inicial que eu queria ter com vocês, né? Para que vocês comecem a pensar o que sai da retorta. É a água que eu coleto na minha proveta, o óleo que eu coleto na minha proveta, e dentro do cadinho eu tenho os sólidos insolúveis, que são os sólidos adicionados e os sólidos incorporados, e os sólidos solúveis, que foram precipitados durante o processo de aquecimento. Esses sólidos precipitados são os sais que estavam na minha salmoura. Eu preciso, né, destrinchar essa informação, porque o que eu quero é o volume da salmoura, a razão sintético salmoura, os sólidos corrigidos, né, e os sólidos leves. Ok? Deu para entender mais ou menos o que a gente vai abordar. E ao longo na próxima videoaula, a gente vai continuar a determinar esses parâmetros que são obtidos a partir da retorta, né? E por essa videoaula é só, né? Eu acho que ficou mais claro aí. E deem uma olhadinha, para quem não conseguiu visualizar, dá uma olhadinha no procedimento que eu vou mandar para vocês junto, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!